Abre a Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Vamos lá? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Glória a Deus. Deus é por nós. Deus é pela igreja. Deus ama aqueles que estão tentando servi-lo. Deus ama o justo. Deus está de olho em você. As coisas que acontecem na sua vida não são novidade, vamos dizer assim. Não pegam a Deus de surpresa. Deus é onisciente. Deus é onipresente, Deus é onipotente, e melhor do que isso, Deus é por você, amém? Você pode pôr a mão no seu coração assim, fala assim: Deus é por mim, oh amém. Abre agora a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, é outro texto que tem falado muito ao meu coração. 1 Samuel, capítulo 30 de 1 Samuel, diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá estavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Versículo 3: Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as mulheres e os seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eu vou parar por aqui. Vamos ver o contexto. O que estava acontecendo com Davi? Olha aí, capítulo 27, volta às páginas da Bíblia, capítulo 27 de 1 Samuel, o versículo 1, diz o seguinte: disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Ax, filho de Malque, rei de Gate. Habitou Davi com Ax em Gate, ele e os seus homens, cada um com suas famílias. Versículo 6: então lhe deu Ax naquele dia a cidade de Ziclague, pelo que Ziclague passou a pertencer aos reis de Judá até o dia de hoje. Vamos entender. Quem aqui conhece um pouquinho da história de Davi? Já leu na palavra, já ouviu a história de Davi? Como é que Davi apareceu? Davi apareceu aos 17 anos lutando contra quem, gente? Contra quem? Um filisteu, Golias. Golias, que estava no exército dos filisteus, não é? Davi ouviu a afronta de Golias contra Israel, e Davi venceu Golias. Venceram, portanto, aquele exército dos filisteus. Davi, desde os 17 anos até
nesse momento aqui do capítulo 27, que ele já deveria ser um homem de 30 e tantos anos, 30 e alguma coisa, ele era guerreiro contra quem? Os filisteus. Batalhava contra os filisteus. É de se imaginar que os filisteus queriam ver a caveira de Davi. Mas existia uma pessoa que queria mais ver a caveira de Davi. E Davi amava essa pessoa. Era o sogro dele, Saul. Davi era da família de Saul. Era sogro. E a Bíblia é muito clara que por inveja, por medo de perder o trono, porque via a bênção de Deus sobre Davi, Saul perseguiu a Davi. Saul, nesse momento do capítulo 27 aqui, Saul já tinha tentado matar Davi 3 vezes. 3 vezes. E a Bíblia mostra que Davi, em nenhuma das vezes, Davi revidou. Porque se Davi revidasse, ele iria matar Saul. Mas Davi não revidou. Davi entendia que a unção de Deus estava sobre Saul. E que se Deus colocou Saul para governar, era Deus quem iria tirar. Apesar de Davi ter sido ungido rei. Davi era um homem de Deus. Então, gente, aqui no capítulo 27, Davi, que já tinha um exército de 600 homens, ele vira e fala assim: eu vou fugir para onde? Para onde que ele fugiu? Capítulo 27, versículo 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Não há nada melhor, pois, para mim do que fugir para onde? A terra dos filisteus. Sabe o que Davi fez? Entre o gato e a brasa, eu acho que eu prefiro o gato ou a brasa. Ele não tinha para onde correr. Então Davi buscou se esconder aonde ele sabia que ele não era querido, mas ele queria fugir de Saul. Ele queria ficar em paz, pelo menos um mês de paz, né? Então ele fugiu. Ele já estava numa terra onde ele não era querido. Ele já estava no meio de um povo. Eu quero que você preste bem atenção para entender a palavra. Ele estava no meio de um povo que ele não abençoava. Davi não, pelo contrário, ele foi consagrado guerreiro, lutando contra aquele povo. Então, já que ele estava no meio de um povo, ele estava assumindo, aquela verdade daquele povo, que não era a verdade dele. É como se ele estivesse batalhando por uma causa que ele não acreditava. Não era a verdade de Davi, não era a praia de Davi, não era o lugar onde ele queria estar, não era confortável para ele. Mas ele estava ali, capítulo 29. Eu quero ainda que você entenda como a situação para Davi estava difícil antes de que Ziclag fosse queimada. Versículo 1. Ajuntaram-se os filisteus e todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte de Jezreel. Os príncipes dos filisteus foram para lá com centenas, com milhares. E Davi estava onde, gente? Davi estava com os filisteus. Pela primeira vez houve a guerra, e essa guerra que é tremenda, porque Saul morre nessa guerra. O rei de Israel e os seus filhos morrem nesta guerra. E pela primeira vez, Davi
em vez de estar do lado de Israel, ele estava do lado dos filisteus, lutando por uma causa que ele não acreditava, lutando contra o coração dele, lutando contra o que ele entendia que era de Deus. Você já esteve numa situação assim? Você já se sentiu lutando por uma causa que não é sua, que não é a sua causa, sabe? Tentando defender um pensamento que você não acredita? É por aí. Cansa, não cansa? Quem acha que isso cansa? Cansa. Uma vez eu ouvi, e eu acho isso muito certo. Você quer ser muito produtivo e ser bem feliz, né, naquilo que você faz? Faça aquilo que você ama fazer. De maneira que eu acho que alguém perguntou: o que é que você faria de graça? O que você seria capaz de fazer de graça? É isso aí, é nisso aí. Se você estiver trabalhando nisso aí, você não vai sentir o trabalho, você vai ser muito feliz na sua vida. Davi estava nessa situação. Mas pior do que isso, olha só o que aconteceu, versículo 4. Então Davi se apresentou, os filisteus se apresentaram para a guerra, e ele, como general de um exército já de 600 homens, não é? A Bíblia diz que eram todos aqueles que estavam amargurados, chateados com Israel. Eles todos se agregaram a Davi. Eles moravam numa cidade chamada Ziclag, que o rei Aques deu para eles morarem, né? Estavam lá, mas houve a guerra. Davi se apresentou com seus homens, leal. Se ele era leal a Saul, agora ele estava leal a quem? Ao rei Aques. Apesar de não acreditar naquela causa, ele era leal. Bom, versículo 4. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra Davi e lhe disseram: faze voltar contra o rei Aques, né, que levou Davi. E lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria porventura com as cabeças dos filisteus? Não é este aquele Davi de quem alguns outros uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi 10 milhares. Então Aques, o rei Aques, chamou Davi e lhe disse: volta. Versículo 7. Volta agora, volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Davi ainda tenta argumentar, falando: poxa, mas eu estou sendo leal. Esses homens me acompanharam. Essas pessoas estão aqui por lealdade. Você nos acolheu e nós estamos aqui por lealdade. Mas o rei Aques virou para Davi e falou, versículo 10: levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e vai embora. Versículo 11: então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem, e voltaram à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. 30, versículo 1: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens a Ziclag, ao terceiro dia, Ziclag estava queimada, e os filhos sequestrados, as mulheres sequestradas, os anciãos, porque aqueles mais velhos que não podiam acompanhar a batalha, também tinham ficado em Ziclag. Estava todo mundo sequestrado na mão dos amalequitas. Bispa, o que isso tem a ver conosco? Olha só,
Davi foi atacado, e aqueles homens, e Ziclag foi queimada, no pior momento de frustração. O bispo Davi vai pregar sobre frustração, no pior momento de frustração e cansaço. Frustração e cansaço. Amalequitas, vamos lembrar um pouquinho o que representa os amalequitas. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí, jogar na tela aqui, Deuteronômio 25, 17. Deuteronômio 25, 17. O que representa? As guerras do Velho Testamento são simbologia para nós. As guerras do Velho Testamento representam as nossas batalhas hoje. Hoje nós enfrentamos batalhas, só que a nível espiritual. As guerras que eles enfrentavam fisicamente, nós enfrentamos a nível espiritual. Olha só, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17, nós vamos ler o 17 e o 18, diz o seguinte: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Versículo 18, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, a todos os desfalecidos, os que iam cansados, quando estavas abatido e afatigado, e não temeu a Deus. Amalequitas representa essa classe de demônios que nos ataca aproveitando o momento de frustração, aproveitando o momento de cansaço. Aqueles homens viajaram e se apresentaram para batalhar uma batalha de que eles não acreditavam, que eles não queriam estar. Então eles já estavam frustrados, chateados. Davi estava frustrado, estava chateado. Chegando lá, eles foram rejeitados. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa: rejeição dói. Rejeição dói. Todo mundo sabe quando é acolhido e quando é rejeitado. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não precisa falar, não precisa ter aquela... Tem gente que tem dificuldade de entender sentimentos, né? Então às vezes precisa ter aquela placa de neon: não te quero aqui, não te quero aqui. Mas emocionalmente, na maioria das vezes, as pessoas sabem quando elas são queridas, sabem quando elas são acolhidas, e sabem quando elas são rejeitadas. Davi e os 600 guerreiros foram rejeitados. Vão embora, nós não queremos vocês aqui. Eles tiveram que viajar 3 dias de volta. Então foram 3 dias de ida, estavam lá, e 3 dias de volta. Nesse contexto, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra ela, e a esta ferido e queimado. Aqueles homens ficaram com tanto ódio de Davi, tão amargurados, porque, poxa gente, você já pensou você chegar na sua casa agora e a sua casa está queimada? Você já pensou você chegar na sua casa e ter alguém que você ama sequestrado? Não desespera? Desespera. Ainda mais você estando frustrado. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor de nós, buscando oportunidade para atacar.
E ele não vem alisar, ele vem matar, roubar e destruir. É esta situação. Aqueles homens ficaram tão amargurados com Davi, com tanta raiva, que eles falaram em apedrejar Davi. Peraí, você trouxe a gente para cá, nós te seguimos, você levou a gente para pelejar, mandaram a gente embora. Aqueles caras lá, quem são aqueles incircuncisos lá, para mandar a gente embora? E mandaram a gente embora. E agora a gente chega, a nossa casa está nessa situação. Por que será que esses amalequitas levaram as famílias? Não se engane não, era para matar em praça pública e apresentar como troféu. É esta classe de demônios, é esta classe de ataques que nós temos quando estamos cansados e frustrados, quando estamos esgotados. Mas quero deixar algumas orientações para você. Olha o versículo 6 do capítulo 30. Versículo 6 do capítulo 30. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Lê junto comigo de novo. Porém, vamos ler de novo, para ler juntinho? 1, 2, 3 e... Porém... eu quero dar algumas sugestões para que você se reanime. A primeira sugestão que eu quero te dar, olha para mim, em nome de Jesus. Não ignore o seu cansaço. Pelo amor de Deus. Tem gente que ignora seu próprio cansaço. Tem gente que fala assim: bispo, mas eu tenho que ir para frente, bispo, eu não posso parar. Eu digo para você, eu também não. Mas a gente não pode ignorar o cansaço. Você está cansado? Tá. Você está chateado? Está chateado? Não ignore isso, porque o diabo não ignora. O diabo não ignora. Ele está esperando exatamente você baixar a guarda. E olha só, cansaço mais frustração igual ira. É desse jeito. Cansaço mais frustração igual raiva. Foi isso que aconteceu com aqueles homens. Eles ficaram numa raiva de Davi, numa raiva de tudo, numa raiva da vida. Vamos achar um culpado, vamos jogar pedra. E aí, a pessoa começa a jogar pedra em todo mundo. Todo mundo que está em volta. É na família, é no pai, é na mãe, é na esposa, é no esposo. Eu tenho que achar um culpado. Não ignore o seu cansaço, porque o diabo não ignora o seu cansaço. Pelo contrário, nós podemos, a palavra de Deus diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus, pela oração, pela súplica, pelas ações de graça, aquilo que está no seu coração. Então o primeiro passo, fale com Deus do seu cansaço. Sabe, se você não tem nem consciência do porquê você está cansado, o que é que está causando tanto cansaço, escreve, sabe, escreve. Pega esse brainstorm, essa tempestade na mente, e apresenta diante de Deus. Escreve no papel, apresenta diante de Deus. Fala assim: Senhor, toma isso aqui. Senhor, não estou aguentando mais, Pai.
Tem misericórdia de mim, Senhor. Estou cansado, estou cansada. Toma isso. Depois que você apresentar diante de Deus, vai lá, pega esse papel aí e fala assim: diabo, capeta, em nome de Jesus, eu rasgo isso aqui, ó, eu pico isso aqui bem picado em nome de Jesus, e eu piso em você, Satanás, porque você não vai usar isso para me amarrar, não, em nome de Jesus. Davi se reanimou no seu Deus. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Segundo o conselho que eu quero dar para você: não passe esse momento sozinho, em nome de Jesus Cristo. Não passe esse momento sozinho. Ô bispa, mas as pessoas não entendem a gente. Não entendem mesmo não, meu querido. Não entendem. Por isso é preciso trazer para pessoas adequadas, pessoas certas. Você não pode ir falando da sua vida para todo mundo, mas existem aquelas pessoas que têm empatia com você, sabe? Existem aquelas pessoas com as quais você pode construir uma ponte. Não espera ninguém chegar até você, não. Você tem que procurar. Você tem que procurar. Mas se eu for falar sobre isso, né, o bispo não vai concordar. E quem disse que o bispo tem que concordar com você? Mas em nome de Jesus, eu sei que o bispo vai orar por você. Não é concordar, é orar por você. Ele vai orar, nós vamos orar. Não ignore o seu cansaço, mas posso te falar uma coisa: traga o seu cansaço e coloque sobre o altar do Senhor. Davi fez isso. Davi chamou Abiatar. Davi chamou e falou: traz a estola sacerdotal. Não fuja da igreja, fuja para a igreja. Existe cura no altar, existe cura quando a gente ora, quando a gente busca.